Olá, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início a mais uma resolução de exercício da nossa disciplina de resistência dos materiais e eu sou o professor André Gomes. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que esse exercício foi retirado desse livro aqui. Então, vamos fazer a leitura do enunciado. O cabo AB está sujeito a uma força de 50 kN exercida por um barco rebocador qualquer. Determine a força exercida no cabo BC e no cabo BD, considerando que o navio está se movendo no mesmo sentido e direção do barco rebocador com velocidade constante. Ou seja, existe aqui um barco rebocador que está rebocando este navio. Ambos estão andando com a mesma velocidade, no mesmo sentido e na mesma direção. E aqui a gente pode ver que esse ponto B ele está sofrendo a força, desse cabo aqui, A até B, está sofrendo a tração, a força desse cabo, do cabo CB, e está sofrendo a força também da ação desse cabo, B e D. Como o barco e o navio estão andando com velocidade constante, no mesmo sentido, na mesma direção, eu posso afirmar que esse ponto B aqui, ele está em equilíbrio. Ou seja, as forças que estão para cima, as forças que estão para baixo, as forças que estão para a direita, as forças que estão para a direita, elas se anulam. Então, o primeiro passo para eu conseguir resolver essa questão é construir o diagrama de corpo livre do ponto B. Como que eu construo esse diagrama de corpo livre? Eu traço o eixo Y, o eixo X, e na interseção do eixo X e do eixo Y é o meu ponto B. E a gente pode ver também que é porque todas as forças estão atuando nesse ponto B. Então vamos lá, no ponto B eu tenho uma força de 50 kN para baixo, então eu escrevo 50 kN. Eu tenho uma força que eu vou chamar de TBC, que seria a tração do cabo BC, a uma inclinação de 30 graus com a horizontal aqui, com o eixo Y, que foi dado na questão, e a minha tração, meu TBD, está a uma inclinação de 20 graus com o meu eixo Y, que foi fornecido também esse dado na questão. Então, assim, eu construo o meu diagrama de corpo livre. Após construir o meu diagrama de corpo livre, eu vou para o meu segundo passo para resolver essa questão, que é o quê? Eu tenho que fazer a decomposição das forças que estão inclinadas. E quais são as forças que estão inclinadas? O TBC e o TBD. Então, como que eu faço a decomposição dessa força? Primeiro, eu sei que essa força TBC ela vai ser decomposta em uma força em X e uma força em Y. Em Y, nós vamos chamar de TBCY, que é como se eu traçasse uma linha aqui e depois faço a seta dessa interseção do eixo até essa linha horizontal que eu teria criado. E da mesma forma, eu posso traçar uma linha na ponta da seta para baixo. Quando ela interceptar o eixo X, eu traço uma seta daqui, que é onde saiu a seta dessa força, para o lado, até a junção daqui com o eixo X, e assim dá origem ao meu TBCX. Então, eu sei que essa força TBC ela vai ser decomposta em TBCY e em TBCX. TBCX. Lembrando que esse TBCY era para estar aqui no eixo Y, porém eu desloquei ele um pouco para o lado para melhorar a nossa visualização. E agora eu posso descobrir quem é o meu TBCX e quem é o meu TBCY. Como? Vocês percebem que aqui eu consigo formar um triângulo chegando o meu TBCX para cá, porque essa distância aqui é igual a essa. Então, eu consigo formar um triângulo aqui, onde, em relação a esse ângulo de 30 graus,
o meu TBCX, que vai estar aqui em cima, né? Ele é o meu cateto oposto ao ângulo. E o meu TBCY é o meu cateto adjacente, porque ele está grudado com esse ângulo de 30 graus. Sendo assim, se eu utilizar a função seno, eu posso dizer que o seno de 30 graus é igual ao meu cateto oposto ao ângulo de 30 graus, que seria o cateto aqui, que é o TBCX, sobre a minha hipotenusa, que é o meu TBC. Eu posso passar o TBC para o outro lado da equação, multiplicando, então eu tenho que o TBCX é igual a seno de 30 graus vezes TBC. Agora, quando eu uso a função cosseno, eu vou descobrir o quê? Que o cosseno desse ângulo de 30 graus é igual ao cateto adjacente ao ângulo, que é o TBCY, sobre a hipotenusa, que é o TBC. Novamente, se eu passar o TBC para o outro lado da equação, como desse lado ele está dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando, eu tenho que o TBCY é igual a cosseno de 30 graus vezes o TBC. Agora, o mesmo que eu fiz com essa força TBC, eu posso fazer com essa força TBD. Eu vou fazer a decomposição dela em TBDX e em TBDY. Lembrando que o TBDY era para estar nessa posição, mas eu pedi licença a ele, cheguei um pouquinho para o lado, para ficar melhor, para a gente conseguir visualizar e entender o exercício. E, novamente, esse TBDX, se eu deslocar ele aqui para cima, ó, se ele fosse uma seta aqui para cima, aqui eu estaria formando um triângulo. Então, em relação a esse ângulo de 20 graus, o meu TBDX, que estaria aqui, é o meu cateto oposto. E o meu TBDY é o meu cateto adjacente. Então, para eu fazer a decomposição de TBD, se eu utilizar o seno de 20 graus, eu vou ver que o seno de 20 graus é igual ao cateto oposto ao ângulo de 20 graus, que no caso é o TBDX, né, que estaria aqui em cima, sobre a minha hipotenusa, que é o meu TBD. O TBD que está dividindo, se eu passar para o outro lado da equação multiplicando, eu tenho que o TBDX é igual a seno de 20 graus vezes o TBD. Agora, se eu utilizar a função cosseno, cosseno de 20 graus é igual a quem? Ao meu cateto adjacente a ele, que é o meu TBDY, sobre a minha hipotenusa, que é o TBD. O TBD está dividindo novamente. Se eu passar para o outro lado da equação multiplicando, eu tenho que TBDY é igual a cosseno de 20 graus vezes TBD. E assim eu concluo o segundo passo para resolver esse exercício, que é realizar a decomposição de todas as forças que estão inclinadas. E agora, nós vamos para o terceiro e último passo para solucionar esse exercício, que é realizar o equilíbrio de forças, tanto na vertical quanto na horizontal. Nós já vimos anteriormente que esse ponto aqui ele está em equilíbrio, ou seja, ele não está se movendo nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. E para isso acontecer, as forças que estão para a direita e as forças que estão para a esquerda, elas têm que se anular. Da mesma forma que acontece de todas as forças que estão para cima com todas as forças que estão para baixo. Uma tem que anular as outras, né, as que estão para cima, as que estão para baixo tem que anular as que estão para cima, para que esse ponto aqui ele não tenha movimento, ele fique em repouso. Então vamos lá, vamos realizar então o equilíbrio das forças na horizontal, no eixo X. Esse símbolo aqui significa somatório, ou seja, somatório de F, x é igual a zero. Somatório de todas as forças que estão atuando no eixo X tem que ser igual a zero. Quais são as forças que estão atuando no eixo X? É o TBCX, que é positivo porque está para a direita, e o TBDX, que é negativo porque está para a esquerda. Então, para eu afirmar que esse ponto está em equilíbrio, eu tenho que dizer o quê? Que TBCX
menos o TBDX é igual a zero. Porque se essas forças se anularem, ele não vai ter movimento no eixo X. O meu TBCX, eu descobri anteriormente que ele é igual ao quê? Seno de 30 graus vezes TBC. Então, onde está TBCX, eu escrevo seno de 30 graus vezes TBC. O meu TBDX, eu já descobri que ele é seno de 20 graus vezes TBD. Então, eu escrevo menos seno de 20 graus vezes TBD é igual a zero. Como menos seno de 20 graus vezes TBD estava desse lado da equação negativo, eu posso passar para o outro lado positivo. Então, eu posso arrumar a minha equação dessa forma. Seno de 30 graus vezes TBC é igual a seno de 20 graus vezes TBD. Seno de 20 graus eu posso passar para o outro lado, porque ele está multiplicando, eu posso passar para o outro lado dividindo. E agora eu arrumo a minha equação dessa forma. Seno de 30 graus é 0,5. Seno de 20 graus, através da minha calculadora e arredondando até a quarta casa decimal, eu percebo que o valor aproximado dele, porque eu arredondei, é 0,3420. E eu repito a equação, vezes TBC é igual a TBD. 0,5 dividido por 0,3420, aproximado até a quarta casa decimal, dá o quê? 1,4620. Então, eu sei que 1,4620 TBC é igual a TBD. Agora, eu paro a equação por aqui, deixo ela quietinha, porque não tem como resolver, porque eu tenho duas incógnitas. Então, agora eu vou partir para fazer o equilíbrio das forças no eixo vertical. E eu utilizo o mesmo princípio, o somatório das forças no eixo Y tem que ser igual a zero. Quais são as forças que estão atuando no eixo Y? TBCY positivo, TBDY positivo e 50 kN negativo. Então, eu escrevo TBCY mais TBDY menos 50 é igual a zero. Porque se elas se anularem, eu não vou ter força, que não vou ter movimento nem para cima nem para baixo no meu ponto B. Porque se essas forças se anularem, eu vou garantir que no eixo Y esse ponto está em repouso. Então, vamos lá. O TBCY, eu já descobri anteriormente que é cosseno de 30 graus vezes TBC. Então, eu escrevo, ao invés de TBCY, cosseno de 30 graus vezes TBC. O meu TBDY, eu já descobri que é cosseno de 20 graus vezes TBD. Então, onde estava escrito TBDY, eu escrevo cosseno de 20 graus vezes TBD. Menos 50, repito, agora é igual a zero. O 50 que está desse lado da equação, eu passo para o outro lado positivo, porque ele estava desse lado negativo. Através da minha calculadora e aproximando até a quarta casa decimal depois da vírgula, eu vejo que o meu valor de cosseno de 30 graus é 0,8660 e o meu cosseno de 20 graus é 0,9397. E o meu TBD, que eu não sabia quem ele era, na verdade, quando eu fiz essa equação, eu descobri que o meu TBD é igual a 1,4620 TBC. Então, aonde está escrito TBD, eu posso escrever 1,4620 TBC, que foi o que eu fiz aqui, que é igual a 50. Novamente, agora, eu multiplico 0,9397 vezes 1,4620. Mais uma vez, eu aproximei até a quarta casa decimal depois da vírgula. Então, eu repeti essa equação toda aqui embaixo, apenas realizei essa multiplicação arredondando até a quarta casa decimal depois da vírgula. Agora, eu posso somar esses dois valores aqui, que vai dar 2,2398 TBC é igual a 50. Logo, TBC é igual a 50 dividido por 2,2398, que é igual a 22,3234 kN. André, por que o resultado deu em kilonewtons? Porque essa força aqui está em kilonewtons. Então, o resultado vai dar em kilonewtons. Opa, agora eu descobri qual é o meu valor de TBC.
Então, eu posso vir nessa equação e onde está escrito TBC, colocar esse valor. Então, eu tenho que 1,4620 vezes 22,3234 é igual a TBC. Logo, TBD é igual a 32,6368, arredondado, logicamente, até a quarta casa decimal, quilonewtons. E assim, a gente conclui a resolução desse exercício. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, espero que tenham gostado do vídeo. E caso tenham alguma dúvida, pode me enviar uma mensagem.